Seja muito bem-vindo a mais um Núcleo IBB Podcast. Hoje, mais uma vez aqui com o pastor Leandro Tarrataca, e nós vamos falar de um assunto que eu acho bastante interessante, que é sobre crescimento. E tomando por empréstimo aí para ilustrar a nossa conversa, para a gente começar falando sobre isso, eu gosto de pensar na época em que nós morávamos aí em área rural, que nós víamos muita planta. Eu estou falando disso porque esses dias nós ganhamos uma planta e eu levei ela para casa. Eu comecei a regar essa planta 2 vezes na semana, converso com ela, e aí 3 vezes na semana, que ela falou, não está pondo muita água na planta? Eu falei, não, tá tranquilo. A planta começou a ficar meio amarelinha, meio murcha. Aí fomos nessas casas especialistas em planta para comprar uma vitamina, alguma coisa assim, né? Eu contei qual era a rotina da planta. A planta tem rotina. Eu falei, olha, 3 vezes, ela falou, você está matando a planta afogada. Isso está prejudicando o crescimento da planta. Falei, que interessante. Então, planta também se afoga. Estou dizendo isso porque quando a gente fala de crescimento e de vida e olha para as plantas, a gente vê plantas que estão secando, plantas que estão ficando amarelas, a gente não sabe por quê. Na vida cristã, a gente consegue tomar esse exemplo e trazer para a nossa caminhada cristã? É uma ótima pergunta, Júlio. Bom, primeiro eu quero agradecer você que acompanha o podcast, que compartilha. Lembre-se, você é um missionário digital. Aperte o botão compartilhar, envie para os seus amigos, seus familiares, vamos levar adiante a palavra de Deus. Algumas pessoas se incomodam com esses conceitos chamados de teologia natural. O que você fez? Você observou uma planta e está buscando fazer uma analogia, um paralelo com a realidade do crescimento espiritual. O que pode causar prejuízo, porque pessoas crescem e outras não. Mas eu creio que é um equívoco dispensar isso. Porque, primeiro, a Bíblia é repleta de ilustrações assim. Quantas vezes nós somos comparados com árvores na Bíblia? O Salmo número 1 compara o homem fiel a Deus, que segue a palavra de Deus, como uma árvore plantada junto a ribeiros, que no devido tempo dá o seu fruto. E diversas vezes nós nos deparamos com esse tipo de comparação. E a Bíblia, mesmo Jesus, ele disse, eu sou a videira verdadeira. Então, no Novo Testamento, nós temos esse tipo de comparação. Eu creio que o que nós podemos tirar de lição existem coisas que nos fazem crescer, nos fazem espiritualmente saudáveis, da sua analogia, e existem coisas que, às vezes, na melhor das intenções, faz mal, não nos faz crescer. Pelo contrário, pode matar, minar o processo de crescimento espiritual na nossa vida. Eu tenho um texto aqui, que nós vamos fazer a leitura agora, para a gente poder colocar a luz da palavra de Deus no nosso bate-papo aqui. Sim, porque trazendo a palavra de Deus, a gente consegue não só ilustrar, mas colocar de forma prática o que a palavra de Deus nos diz a respeito. Então, 2 Pedro 3,18 diz assim, antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Pedro, no Novo Testamento, escreveu 2 cartas. A primeira carta, ele trata do problema da perseguição e como o cristão deve responder àquela perseguição. E ele mostra os problemas, os desafios, ele enfatiza ali a importância de você estar firmado na verdadeira graça de Deus. Essa é a primeira carta. A segunda carta, embora Pedro escreva para a mesma audiência, ele trata de um outro problema, que não é a ameaça externa, é a ameaça interna. Então ele fala de problemas como apostasia, falso mestre. A carta poderia ser dividida em 3 partes principais. A primeira parte, ele trata de santidade. A segunda parte, ele trata de heresia. E a terceira parte, que é esse texto que você leu, trata de maturidade, da importância de crescer. E se olhar no contexto, ele está falando que o apóstolo Paulo escreveu coisas difíceis de entender e que os indoutos torcem para a sua própria condenação. Ele coloca em termos contrários, mas vocês cresçam. Por quê? Quem cresce tem discernimento, tem condição de lidar. E aí ele enfatiza 2 aspectos ali do texto que nós podemos ver, que é esse aspecto de crescer na graça e no conhecimento. Eu acho interessante a palavra grega auxano, que é um verbo presente, indicativo, ativo e é um imperativo. Então, em alguns textos, a palavra crescer é passiva. Você recebe aquilo que Deus colocou à sua volta e você vai crescer por isso. Mas aqui, encoraja o leitor a se engajar,
aquelas coisas que Deus providenciou para o nosso crescimento. Então eu creio que esse texto é bastante interessante para nos apresentar a importância de crescer para não ser enredado pelos falsos mestres que estão distribuídos em vários canais, por aí, inclusive nas redes sociais, né? E ainda tomando isso que você disse e ainda pensando no exemplo das plantas, por exemplo, eu falei, olha, eu coloquei água na planta e água e água. Mas nós sabemos que as plantas, depois dessa minha visita lá, a especialista em plantas, ela não precisa só de água, ela precisa de nutrientes, ela precisa, algumas, principalmente, de luz solar todos os dias, sim, ela precisa de um ambiente mais arejado. Nós podemos tomar isso como empréstimo de uma analogia para o crescimento espiritual também? Eu creio que sim, porque de novo nós temos esse paralelo de teologia natural e da revelação especial de Deus. Por exemplo, se a planta precisa de luz, Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Ou a Bíblia é lâmpada para os meus pés, é a tua palavra, luz para os meus caminhos. Precisa de ar. Nós lemos que o Espírito Santo é o pneuma, é o ar, é o vento de Deus, embora ele seja uma pessoa. Nutrientes, Jesus disse que ele é o pão da vida. Então, tudo que nós precisamos para o nosso crescimento espiritual, nós vamos encontrar na pessoa de Deus, na palavra de Deus, na pessoa de Cristo e na pessoa do Espírito Santo. Se nós estivermos bem envolvidos com esse fornecimento gracioso que Deus nos dá, assim como as plantas, nós também cresceremos. Agora, você disse mais de uma vez aí o crescimento espiritual. O crescimento espiritual. Sim. Qual é o alvo, então, do crescimento espiritual na vida do cristão? Eu creio que essa pergunta é importante porque nós precisamos entender que não é apenas um status, não é alguém chegar e ficar me admirando o outro, o fulano é um poço de sabedoria. Aliás, há pessoas que podem ter muita informação e são pessoas imaturas. Há pessoas que podem ter muitas habilidades, dons, talentos e são pessoas imaturas. Eu creio que há 2 textos no Novo Testamento que nos ajudam a entender qual é o alvo do crescimento espiritual ou da maturidade espiritual. Um está na carta de Paulo aos Gálatas e outro na carta de Paulo também aos Romanos. Vamos ler então? Vamos, por favor. Gálatas 4:19, Romanos 8:29. Gálatas 4:19 diz assim: meus amados filhos, novamente estou sofrendo como que com dores de parto por vossa causa. E isso até que Cristo seja formado em vós. Romanos, agora, 8:29. Porquanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem e semelhança de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Veja, os 2 textos deixam claro que o objetivo da maturidade cristã é se tornar parecido com Jesus. Na carta de Paulo aos Gálatas, o problema eram os judaizantes que estavam invadindo a igreja, trazendo legalismo, e essas 2 coisas são terríveis contra o crescimento espiritual. Legalismo não traz crescimento espiritual. E libertinismo, ou uma linguagem mais técnica, gnosticismo antinominiano, quer dizer, sem lei, sem regra nenhuma, também não traz crescimento espiritual. O que traz crescimento espiritual é, de fato, aquilo que Deus nos oferece. Porque lembra do primeiro texto que lemos? Crescei na graça. Graça pressupõe favor. Graça pressupõe presente. Aquilo que Deus nos dá. Então, graça, caris. E no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. E Paulo define, então, para os Gálatas, que não era aquele processo de legalismo, de voltar ao judaísmo do Antigo Testamento ou a lei de Moisés que os faria crescer. Que ele sentia dores de parto até que Cristo fosse formado neles. E no texto de Paulo aos Romanos, as pessoas sempre gostam de perguntar, predestinado, predestinação, isso, aquilo. Ali naquele texto é um texto muito simples, muito objetivo. Porque é predestinado para ser alguma coisa. Predestinado para ser conforme um modelo que é maior.
predestinado ou pré-destinado. O seu destino é ser como Jesus, conformado à imagem de Cristo. Então, à medida que eu estou envolvido nesse processo, a expectativa que se tem é que eu venha me tornando a cada dia mais parecido com Cristo. Agora, é importante, assim como na vida, quando uma criança e você tem uma netinha, ela já está andando ou ainda não? Quase. Está quase andando. Fica em pezinha, não é firme. Então você vai observar logo, logo, que daqui a pouco ela vai dar os primeiros passos e senta. Depois levanta, aí anda rápido e cai. Até que um dia ela vai conseguir andar com firmeza, correr com firmeza. Vai ter toda a estabilidade. O cristão tem um processo semelhante para se tornar parecido com Cristo, que são passos trôpegos e lentos na primeira infância. Ele cansa, ele senta um pouquinho, depois ele pode ter os seus tombos na jornada, não é linear, é com altos e baixos, mas finalmente ele pode crescer de tal maneira que pode voar na fé. E é um processo que se desdobra até encontrarmos Cristo. Pensando então nesse texto de Romanos, que nós somos predestinados, é isso que você vai se tornar. Isso. E você dá esse exemplo da criança que é meio trôpega e tudo mais. Então, e aí eu coloco para o imaturo, sendo trôpego ou não, qual é a característica daquele que ainda é imaturo? Nós temos algumas características apresentadas no Novo Testamento, mas nós poderíamos talvez resumir em 3 características. Uma delas é falta de discernimento. Então tem um texto que se encontra na carta aos Hebreus, capítulo 5, versículo 14, que trata disso. Vamos ler? Sim, por favor. Então, Hebreus 5,14. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Uma das características de uma criança no mundo natural é isso, é a sua incapacidade de discernir o que é mal e o que é bom. Por isso elas são susceptíveis, inclusive, a abusos, porque elas não conseguem discernir. Isso é bom, isso é mal, isso aqui me faz bem, isso aqui me faz mal. Uma pessoa adulta, ela tem essa faculdade exercitada. E no caso do texto aqui aos Hebreus, fala pela prática das suas faculdades. Então ele aprende alguma coisa teoricamente e ele exercita isso na prática. Teoria, prática igual discernimento. Ele consegue discernir, isso é bom, isso é ruim. E nós podemos ver que além disso, dessa falta de discernimento, que é um resultado direto, essas pessoas são facilmente influenciáveis, que seria uma segunda característica da imaturidade. Então a primeira é a falta de discernimento e a segunda, que elas são facilmente influenciáveis ou manipuláveis. Efésios 4,14. Vamos ler também então, Efésios 4,14. Para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor para todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Então, aqui é uma Maria vai com as outras, né? Se você ler o texto, diz assim, agitados de um lado para o outro, levados ao redor por qualquer vento de doutrina. É uma pessoa influenciável. Qualquer novidade que ele escuta, qualquer vento novo que surge. Chuchu. Ele apanha o sabor de qualquer coisa, a gente mantendo a teologia natural, ele é levado em qualquer direção, né? Nós estamos aqui, e talvez quem está acompanhando o podcast fala, por que tem tanto barulho à volta dele? Estão no zoológico? Mas não é teologia natural? Então, mas é porque nós estamos aqui na ABK. É um acampamento, para quem não sabe, e tem de tudo. Nós já vimos passar no fio ali uma família de macaquinhos, ouvimos um outro pássaro que tem som de laser. Esse deve ser um tucano. Esse deve ser um tucano. Agora veja, cada um deles preserva a sua identidade. E o cristão maduro, ele preserva a sua identidade. O cristão imaturo, não. Ele ouve o barulho do tucano, ele quer cantar igual ao tucano. Ele ouve o pássaro laser, ele quer cantar igual ao pássaro laser. Ele não tem a sua identidade bem definida, porque ele não sabe nem qual é o propósito do seu desenvolvimento cristão. E ainda hoje, quando nós falamos disso, eu achei interessante você usar esse exemplo, mais uma vez da teologia natural do tucano, da família do macaquinho e tudo, porque com esses vídeos curtos, essa ideia de internet, às vezes ele vê ideias, talvez não sei se seja bem isso, e ele começa a imitar movimentos e tendências,
Hoje se fala muito em trends, em tendências. Sim. Então ele vê uma tendência e ele aplica na igreja dele. Fala, isso aqui é legal. Sim, ou na vida pessoal. E tá cheio de gente apresentando coisas mágicas, instantâneas. Crescer dói. Quando todo mundo foi criança um dia, sentiu dor na perna, à noite, porque está crescendo. Crescer dói. Crescer leva tempo. Tem um tempo para você. Então não existe uma fórmula mágica. O crente maturo é esse que é susceptível a ideias, é influenciável por doutrinas e ele é levado por qualquer vento. E uma terceira característica é que o crente maturo ele é briguento. Ele facilmente entra em conflito. O crente imaturo. Imaturo, exatamente. Que é a primeira carta de Paulo aos Coríntios 3, de 1 a 3. Se você puder ler, por favor. Vamos fazer essa leitura também. 1 Coríntios 3, de 1 a 3. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber. Não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo. Nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? O conflito que essas pessoas... E é interessante porque essa primeira carta, o primeiro capítulo do apóstolo Paulo diz assim que para essa gente da igreja de Corinto não faltava nenhum dom. Ou seja, eles tinham muitas habilidades extraordinárias, mas era uma igreja imatura. Eles eram cristãos imaturos. Paulo usa como comparação, chama de crente carnal. E na sequência ele fala, eu tive que dar leite para vocês beberem. E na sequência ele explica, como é que eu sei que vocês são carnais? Como é que eu sei que vocês são imaturos? Ele diz assim, porque eu dei leite de beber, vocês não poderiam suportar um alimento sólido, porque há ciúmes, contendas e andam de modo carnal, segundo os homens. Então eu vejo pessoas que às vezes se envolvem, por exemplo, em atividade ministerial, não na bíblica, não aqui, em outros lugares, outras galáxias, por aí afora. E que ao invés de no processo do serviço em um determinado ministério, qual é o alvo da maturidade cristã? Cristo, é tornar-se parecido com Cristo. E eu digo, Júnior, que tem gente que no processo de exercer um ministério, quando recebe, tem um status, uma autoridade, uma responsabilidade, ele não se torna mais parecido com Jesus. Se torna às vezes parecido com o diabo. E essa foi a crítica que Jesus fez aos fariseus. Ele disse, o pai de vocês é o diabo. Claro que nesse caso seriam pessoas que sequer se converteram. Mas algumas vezes, é a distinção que Paulo faz entre o homem natural e o homem carnal. O homem natural seria o homem que não se converteu nunca. Mas o homem carnal, que é cristão, é alguém que conheceu o Evangelho, a boa nova de Jesus, mas está se comportando como aqueles que não conheceram o Evangelho. Então, com isso, nós vemos que há um grande risco da pessoa sofrer dessa inanição espiritual. E quem está ao redor dessa pessoa que não cresce também sofre. Uma coisa é você ver um bebezinho, novinho, é bonito. Mas se passa 25 anos e continua um bebezinho, agora adoeceu. E deixa de ser algo belo, passa a ser algo que deve ser um objeto de preocupação. Tem gente que não cresce, mas nós precisamos, com a graça de Cristo, continuar crescendo. Bom, basicamente o que nós vimos e nós conversamos, lá do início, quando eu falei que eu afoguei a planta, quando nós falamos de crescimento espiritual, não adianta o crente ele ficar só numa fase da conversão dele. O processo da conversão é aquela rotatória, você cumpre essa rotatória por inteiro, você muda o seu caminho, ou seja, ele passa por fases dentro da própria igreja, buscando o crescimento espiritual, aprendendo da palavra de Deus, se engajando às vezes em ministérios. Nós temos aqui um formato, por exemplo, de núcleo familiar, onde nós temos o culto que acontece na igreja no domingo, depois você tem um núcleo de estudo bíblico que acontece nas casas, que é uma outra fase, uma outra parte que oferece uma ideia para um outro crescimento espiritual. Nós temos um ministério de mulheres, onde eles se juntam ali em grupo de estudos, para poder também ter uma outra fase e ter mais crescimento espiritual. Ou temos treinamentos dentro da própria igreja
para possibilitar que ele não viva só, como eu dei o exemplo lá no início, da água ou do leite, no caso da palavra de Deus. São fases de crescimento espiritual. Exatamente. Por isso também a importância que você sempre teve aqui, o pastor Leandro sempre teve esse cuidado na nossa igreja, da sala infantil, da sala dos maiorzinhos que estão chegando na adolescência, juniores, né? Dos juniores, dos adolescentes, ou seja, é uma estrutura de crescimento para que ele venha desde a infância até o crescimento do leite até o alimento mais sólido. E o adulto que chega, ele entra com o discipulado, depois ele passa para o culto, ele se torna membro, ele vai para o núcleo, para o alimento mais sólido. Sim, pode estudar na parceria que a gente tem com a Faculdade Teológica PK. Enquanto a pessoa, ninguém é velho demais para dizer não posso crescer mais, ou não quero crescer mais, ou não preciso crescer mais. Porque o nosso alvo é tão perfeito que é a própria pessoa de Jesus. Eu gosto, Júnior, daquela expressão que Pedro utilizou, né? Crescer no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Os especialistas em língua grega, eles gostam de fazer uma distinção entre duas palavras para conhecer. A palavra gnosko e a palavra oida. Oida seria aquele conhecimento que a gente adquire observando alguém. Eu posso dizer, eu conheço Roberto Carlos, eu conheço as músicas, eu sei o LP que ele gravou, eu posso saber vários fatos sobre Roberto Carlos. Agora, gnosco, segundo alguns desses estudiosos, implica num conhecimento mais pessoal. Relacional, de experiência. Então eu tenho essas informações também, mas eu tenho uma convivência próxima. Seria como descrever uma fruta. Eu me lembro que quando fiz uma viagem para a Ásia, eu não conhecia, eles chamam de dragon fruit, fruta do dragão. Eu não conhecia no Brasil. Tem no Brasil, depois vim saber que tinha no Brasil. Eu não conhecia. Eu vi, achei uma fruta tão exótica, rosada, e parecia que tinha escamas por fora. Quando eu abri, experimentei, me lembrava um pouco de um kiwi, sem o mesmo sabor, né, do kiwi, sem aquela fisgadinha do kiwi. Descobri o que tem, é pitaia. Na minha ignorância, eu não conhecia. Eu lembro que eu cheguei, comecei a falar, olha, conheci essa fruta. Eu não tinha informações, não tinha visto na internet, eu não tinha lido num catálogo. Eu experimentei aquela fruta. E quando eu vi para vender aqui a pitaia, eu falei, é isso. Eu conheço e reconheço. E o convite é que por meio desses ambientes que você falou de igreja, de estudar a Bíblia, de orar, de servir no ministério, de estar com pessoas, é que estes ingredientes, fornecidos graciosamente por Deus, daí crescer na graça, é tudo que vem pela graça, e no conhecimento de Cristo, para que eu me torne mais parecido com Ele. Então a gente tem que ir medindo a cada dia. Puxa, essas práticas estão me tornando mais parecido com Jesus ou menos? Se o meu conhecimento teológico, né, por exemplo, a pessoa começa a adquirir conhecimento teológico, ele fica arrogante, não está ficando mais parecido com Jesus. Se o serviço dele no ministério está fazendo ele ficar empavonado, como se ele fosse um pequeno rei do seu mini Vaticano, ele não está mais parecido com Jesus. Então nenhum de nós está tão velho que não tem espaço para continuar crescendo. Bom, fica essa dica desse bate-papo de hoje para todos nós, para a minha vida, para as nossas vidas, para a sua vida, para você que tem aquele irmão que você quer encaminhar essa mensagem. Eu acho que esse podcast de hoje a gente pode rever ele algumas vezes, porque à medida em que a gente vai passando anos e anos, por exemplo, hoje eu olho para a minha vida e eu penso há 10, 15 anos e eu falo, puxa, como eu era imaturo. E talvez daqui a alguns anos eu vou pensar na idade de hoje e vou dizer, puxa, como eu era imaturo. Porque a cada avanço que nós temos chance de melhorar. Sim. Melhorar no ministério, melhorar no relacionamento interpessoal, melhorar no relacionamento em casa, melhorar na tratativa com as pessoas que eu não conheço, melhorar na tratativa com a igreja. Esse é o propósito do crescimento espiritual. É aquilo que nós fomos predestinados, sempre tentar chegar à estatura de Cristo Jesus. Vamos encerrar assim com esse pensamento então. Muito bem. Vamos orar? Podemos orar? Pai, nós te agradecemos pela oportunidade de conversarmos sobre a sua palavra, sobre crescimento espiritual, um assunto tão importante.
Nós agradecemos porque essa revelação especial que temos nas páginas da Bíblia claramente nos mostra, Senhor, que devemos nos abrir para respondermos aos recursos que o Senhor nos dá graciosamente, crescer na graça, crescer nesse favor imerecido que o Senhor nos tem dado, e no conhecimento do nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo. Que possamos, Senhor, fazer bom proveito. E livra-nos, Pai, de sermos aqueles crentes imaturos que mais criam problemas do que trazem solução. Ajuda-nos a praticarmos a Sua palavra e assim adquirirmos discernimento. Guarda-nos para que não sejamos pessoas levadas por qualquer vento de doutrina. E, Senhor, que temos um coração sensível e não façamos parte daqueles que continuamente são beligerantes e conflituosos. No nome santo do Salvador oramos. Amém. Amém. Obrigado a você que acompanhou conosco. Até a próxima. Obrigado, até.